Graças e paz, amados. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Ricardo Dantas e você está no Teologia Nossa de Cada Dia. Aqui, se o papo é Bíblia, o papo ele não é apenas bom, ele é muito bom. Você está convidado a papear de Bíblia comigo, né? Vamos estar aqui conversando. Entra aí nos comentários, faça um comentário, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, né? Quanto mais a gente puder alcançar pessoas, melhor será, mais pessoas serão tocadas e existe ali o poder do Espírito Santo para transformar as vidas em nome de Jesus. Então eu te convido a estar conosco aqui. Eu estou sempre falando de um assunto muito simples, né? Procurando falar de forma simples os assuntos da Palavra de Deus, de uma forma descontraída, tranquila e de fácil entendimento. E hoje eu queria refletir com vocês ao que está na carta de Tiago, no capítulo 2, versículos 1 em diante. Olha só o que diz. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhes disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Sabe, amados, eu queria falar um pouquinho sobre acepção de pessoas. Nós tivemos aqui na nossa igreja uma mensagem ministrada pelo nosso supervisor de célula, Abenilson. Ele mandou uma mensagem muito boa e ele usou uma frase que ficou, reverberando no meu coração. Ele disse, Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de atitudes. E eu queria falar com vocês um pouco sobre isso. A Bíblia diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. O que é fazer acepção? Fazer diferenciação, tratar de forma diferente um ao outro. Sabe, às vezes a gente chega na igreja e nós queremos encontrar um ambiente acolhedor. Cada um de nós, seres humanos, fomos criados como seres sociais. Nós precisamos estar em unidade, estar juntos uns dos outros. E é muito chato quando nós chegamos numa igreja, ou chegamos no trabalho, chegamos na escola, e existem as famosas panelinhas, né? Grupos separados, isolados, das quais você não pode fazer parte, nem sequer chegar perto. A Bíblia nos ensina que não devemos fazer acepção. Ele dá um exemplo, Tiago dá um exemplo fantástico. Ele diz, olha, se chegar um homem rico e um homem pobre, e você tratar diferente, você está pecando. Porque Deus não diferencia o rico do pobre. Então, nós temos que tomar cuidado para não fazer acepção de pessoas, tratar aqueles que a gente gosta mais, ou que a gente gosta menos. E eu tenho uma solução para isso. Eu gosto de usar uma frase que é o seguinte, não há problemas em haver panelas. O que não pode haver são tampas. A panela, quando ela está destampada, o que está dentro está junto, mas fica liberado para entrar novos elementos. Quando a panela está com tampa, aquele grupo está fechado e não há como ninguém mais se aproximar. E nós não podemos fazer isso, amados. O nosso Deus não diferencia. Graças a Deus que o pobre, o rico, o negro, o branco, ou seja lá qual for a sua classe, se é o mais inteligente, o menos instruído, o que tem faculdade ou o que não tem nem o ensino fundamental, todos somos iguais diante de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz que quem faz acepção peca. E não podemos pecar, amados. Temos que tomar cuidado com relação a esse tipo de atitude que temos muitas das vezes. O apóstolo Pedro, ele em um certo momento, Deus dá a ele uma visão sobre um lençol que vinha com vários animais. E aqueles animais eram considerados impuros pela tradição judaica. E uma voz do alto disse, mata e come. Ele, não posso comer, nunca coloquei nada impuro na minha boca. E Deus disse, não considere impuro aquilo que eu santifiquei. Às vezes a gente olha para a igreja, amados, e a gente sempre vê um irmãozinho da qual a gente não tem tanta afinidade. Deixa eu te falar uma coisa, não há problemas em você ter mais afinidade com um e menos afinidade com o outro. Isso é natural. Os grupos, eles se formam, as afinidades, elas se formam por interesses comuns. Isso é normal.
Se eu gosto de futebol, é natural que eu me associe a pessoas que também gostam de futebol. Esse não é o problema. O problema é quando os que não gostam do que eu gosto se tornam meus inimigos, meus adversários, ou simplesmente eu os excluo porque não faço questão. Nós precisamos aprender que nos tempos que temos vivido, as pessoas elas estão intolerantes, elas não têm capacidade de entender o diferente, de tratar com amor aquele que pensa diferente. É como se houvesse apenas duas formas de pensar, e não outras, e não diversas. Não é tudo preto ou branco, existem vários tons de cinza. Nós precisamos entender esse tipo de coisa se nós quisermos ir para o céu. Se nós quisermos ser salvos, se nós quisermos viver uma vida com Cristo, nós precisamos ver os nossos irmãos como uma grande família. Aonde muitas das vezes eu falo mais com um primo do que falo com outro, mas eu amo a todos os meus primos. Aqui no caso falamos de irmãos. Eu posso até não ser tão amigo daquele, mas eu preciso estar aberto para amá-lo e ser amado. Que você possa entender isso, meu irmão, e viver de uma forma diferente. Faça uma análise. Como você tem tratado as pessoas? Será que você despreza aquele que é mais simples, aquele que às vezes não fala aquilo que você gosta, aquele que pensa diferente? Vivemos um tempo em que o diferente não é aceito. Eu me lembro até hoje, num dia que entrou uma pessoa homossexual aqui na igreja, uma pessoa que era homoafetiva, e ela falou, mas eu sou homossexual, e eu perguntei para ele, qual o problema? Não estou tratando do seu pecado, estou tratando de você. Você é bem-vindo neste lugar. Lembre-se, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitude. Com relação à atitude, a gente vai tratar depois. Mas primeiro, eu não posso considerar ninguém diferente. Então, o próprio Jesus disse, vinde a mim como estáis. Sujo, maltrapilho, cheio de pecado, todo bagunçado, não tem problema. Você é bem-vindo. A casa de Deus ainda é o lugar de acolhimento dos perdidos. E aqui Deus faz a transformação até que aquela pessoa atinja a estatura de varão perfeito. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa entender o que foi dito e pôr em prática, amando as pessoas em nome de Jesus. Forte abraço. Deus te abençoe.